Mas onde tem sabedoria, tem o melhor, tem excelência para Deus. E aqui no versículo 4 ao 6 diz: eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Segue o texto: e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Glória a Deus. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus, até os céus dos céus, oh coisa linda, não o pode conter? E quem sou eu que lhe edificasse a casa, salvo para queimar incenso, para glorificar, queimar incenso, adorar perante ele? Tendo, irmãos, Salomão explicou ao rei Tiro para quê que ele queria o melhor, a melhor maneira. Irmãos, explique também para as pessoas envolvidas. A pessoa que está participando, a pessoa que está colaborando, ajudando, ela tem que saber o paraquê das coisas, tem que ser explicado, irmãos. E aqui Salomão estava usando a explicação para evangelizar, para exaltar Deus diante dos ímpios, diante de um rei ímpio. Então ele estava evangelizando, ele estava exaltando, falando que o nosso Deus é maior do que todos os deuses, e vai por aí afora, né? Exaltando o nome. Irmão, não perca a oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Isso quem me deu foi o Deus maravilhoso, isso quem me fez foi o Deus poderoso, o Deus bendito, magnífico, soberano. Quem operou um milagre na minha vida foi o Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que faz milagres. E vai por aí fora, irmãos. Quem ama e confia em Deus, ele não perde a oportunidade de exaltar a Deus e de evangelizar, irmão. Evangelizar é isso, irmão, quando você está falando das coisas que você está fazendo para Deus, o que Deus fez para você, você sempre levar o conhecimento de Deus para as pessoas, né? O conhecimento de Deus é fundamental, porque o mundo jaz no maligno porque não conhece a Deus. O mundo está enganado pelo inimigo, e a nossa função é não perder a oportunidade de exaltar, glorificar, honrar o nome do Senhor e evangelizar também, né? O apóstolo Paulo, toda vez que ele era inquirido, ele respondia evangelizando. Assim nós devemos fazer. E aqui no versículo 7 diz: manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Irmão, Salomão pediu um artesão sábio, pediu um especialista. Assim que tem que ser o povo de Deus, irmão. Um sábio procura, quem tem sabedoria procura os melhores especialistas. Irmãos, chega de mediocridade. Nós temos que buscar a excelência, buscar como o Senhor quer que nós busquemos. Deus capacitou pessoas, deu habilidades, e nós devemos buscar o conhecimento de tais pessoas, aprender com especialistas. O Senhor Jesus, desde criança, ouvia os doutores. Então faça o seu melhor, use os melhores, conforme o recurso dado por Deus. Leia sobre os especialistas em cada área. O fulano é especialista naquela área. Que não se meta a falar de outras coisas, porque aí vai entrar na área de outros. Então nós temos que buscar adquirir conhecimento de especialistas. E hoje está mais fácil, irmãos. Está mais fácil de adquirir conhecimento. Hoje pela internet você, até livros didáticos, você lê, você aprende com os melhores. Ao invés de desperdiçar tempo com bobagens televisivas, vai até o computador e aprenda com os melhores. Busca lá o assunto que lhe interessa, que você precisa, e busca ouvir especialistas, e não aventureiros. Procura saber
Quem é que está falando? Quem é que colocou a matéria? A biografia. Não, esse é especialista nisso. Tá? Quando sai da área, opa, peraí, não. Então, esse assunto é com fulano, esse assunto não é com ele. Se ele for falar a opinião dele a respeito desse assunto, não. Eu vou procurar o especialista. E aqui o sábio Salomão fez assim, me manda aí um especialista, um artesão que possa trabalhar com todo esse material. O Salomão tinha essa característica, irmão, de buscar os melhores. Sempre os melhores. É isso, porque muitas vezes, irmãos, você não busca o melhor e acaba se arrependendo, acaba tendo perda, prejuízo. Muitas vezes vai ter que fazer 2, 3 vezes. Mas quando você vai no especialista, pode ser que você empregue um recurso maior, mas vai fazer uma vez só e vai fazer o melhor. Aqui no versículo 8 ao 10 diz: manda-me também madeira de cedros, faias, algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Está vendo? Ele estava colocando os servos dele para aprender com os servos dos especialistas ali, né? E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Para Deus, faça sempre o melhor, grande e maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Não meça recursos para Deus. Não guarde recursos, não enterre talentos. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho, 20.000 batos de azeite. E segue e fiquemos por aqui, porque isso tem um grande ensinamento. Faça para Deus coisas grandes e maravilhosas. Use as melhores pessoas, os melhores recursos, tá? Conforme aquilo que você tem. Mas como fez o sábio Salomão, faça você também. Recompense adequadamente. Pague o preço justo pelos recursos materiais e humanos que você utilizar. Não adianta, irmãos, querer usar os melhores e não compensar os melhores naquilo que lhe é de direito. Entenda, irmão? Porque se você pechinchar, você não vai usar o melhor. Aquilo que você negociar como preço, acordar como preço, pague. Recompense. Porque vale a pena, irmãos. Vale a pena. Tem, irmãos, se você quer usar o melhor, você não pode querer gastar menos. Tem muitas que investir mais. Investir mais. Entendam? Se você quer bons cursos, boas escolas, irmão, vai ter que investir mais. Vai ter que recompensar. Se você quer os melhores professores não vão cobrar o preço que tem os outros que não são os melhores, que não são de ponta. Então a gente tem, segundo o recurso que você tem, não vai fazer sacrifício, não vai se meter em dívidas, mas o recurso que Deus te deu é para que você use no melhor em função dos recursos que tem. E você dá um bom testemunho, um bom exemplo de um cristão justo. Porque aquele que esfola as pessoas, aproveita a necessidade das pessoas, não é justo. Tem que ser justo, pagar o devido preço, não mais, mas também não menos. Segundo Crônicas 2:11 diz: então Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão, aqui o rei, o ímpio falando, hein? Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu reino. Veja um rei ímpio reconhecendo aqui:
objetivo alcançado, pelo exemplo, pela conduta de Salomão. Ele foi elogiado por um rei ímpio, que ao mesmo tempo louvava, honrava e glorificava a Deus. Ele diz aqui: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Entendam, irmãos? Estava reconhecendo a grandeza, glorificando a Deus. Esse é o propósito, essa é a chave para termos sabedoria e prosperidade e riquezas. O propósito final sempre vai ser a conversão de ímpios. Ímpios glorificando o nome do Senhor. Ímpios reconhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus. Ímpios dizendo que o nosso Deus é Deus maravilhoso e acabem seguindo o nosso Deus. Esse é o grande propósito. Fazendo sempre o melhor, usando sempre os melhores recursos, sem desejos de vingança no coração, com sabedoria, para servir a Deus, para fazer o melhor para Deus, buscando os melhores materiais, as melhores mãos de obra, dando exemplo de busca de excelência. Isso engrandece o nome do Senhor, porque o nosso Deus sempre faz o melhor. Então nós, filhos de Deus, sempre deveremos buscar fazer o melhor, usar o melhor para o nosso Deus, para a obra do nosso Deus e para que o nosso Deus seja glorificado. Veja que, pelo exemplo, pela conduta de Salomão aqui, um rei ímpio estava se convertendo ao Senhor. Esse é o propósito de Deus, a conversão de pessoas a Ele. Esse é o propósito. Salomão não teve que pregar muito, só foi dando exemplos da sua conduta, da sua organização, de como agia, como fazia o melhor para Deus. E Salomão até falou: o Deus maior do que todos os deuses, né? Que visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter a Deus. Mas depois o rei Irão de Tiro, ele reconheceu a grandeza do nosso Deus. Assim foi com o rei Irão, assim foi com a rainha de Sabá. E o Senhor Jesus disse que até a rainha de Sabá vai julgar alguns que se dizem cristãos. Ele diz lá que a rainha do Oriente ainda vai julgar e vai ter menos rigor a ela do que aquelas cidades que não reconheciam a grandeza do Senhor. Então entendo, irmãos, é nessa conduta, é nas atitudes, é na organização, é na sabedoria, é com o coração limpo, é com a prioridade para Deus, buscando sabedoria, buscando conhecimento que vem de Deus, é que nós damos um bom testemunho e as pessoas vendo isso vão buscar o nosso Deus, vão glorificar o nome do nosso Deus. Dessa maneira estaremos dando frutos para Deus e Deus vai investir cada vez mais em nós. Deus sempre faz o melhor. Sempre faça o melhor, com pureza de coração, com humildade, com sabedoria e sempre com um propósito de servir ao Senhor, colocando o Senhor no lugar do Senhor e nós no lugar de servos do Senhor. Aí nós vamos receber mais e mais de Deus. Aí nós vamos ter riquezas. Quando nós tivermos o que tinha Salomão, ou seja, não tinha ganância, não tinha sentimento de vingança, pediu sabedoria, pediu para servir melhor a Deus e pediu e ia precisar usar os recursos para servir melhor ao Senhor. Por isso que ele recebeu, por isso que ele prosperou. Esse é o caminho da prosperidade, porque muitos pedem a campanha de prosperidade, e a prosperidade, vamos buscar, faz sacrifício, faz isso, faz aquilo. A pergunta do Senhor é: para que você quer prosperidade? É para me servir melhor? É para abençoar aqueles que te cercam? É para evangelizar? É para dar um bom testemunho? É para que as pessoas glorifiquem o meu nome através da sua conduta? Se for, vai receber. Se for só para desfrutar, vai ter que aprender. Vai ter que ser corrigido. Amém, povo de Deus? Busquemos a prosperidade, o melhor dessa terra, as riquezas, agindo e tendo os sentimentos que tinha o Salomão. Tá? Por isso que Deus deu a ele riquezas sem igual. E é isso que vai fazer Deus nos prosperar de uma maneira diferenciada, quando nós agirmos e tivermos os mesmos sentimentos. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.